Graça e a paz, amados irmãos, eleitos de Deus, pedras que vivem, os gratos ao Senhor pela sua oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez neste domingo, nesta manhã abençoado, para louvar e exaltar o nome do Senhor e aprender mais da sua palavra. Não é? Irmão, nós vamos estudar hoje um assunto polêmico que assim o povo tem exaltam muito dentro das igrejas, principalmente os cristãos, né? Os crentes, os crentes. Exalta muito, e Deus tocou meu coração para que nós, nesta manhã, estudasse um pouco a respeito disso, que nós já conhecemos, mas é sempre bom estar inteirado na palavra de Deus, porque sempre nós encontramos pessoas que falam e afirmam com aquela firmeza, não é? Afirmam com aquela firmeza que, se a gente não tiver firmado na palavra do Senhor, não conhecer, a gente fica duvidoso, porque ele afirma com a certeza, né? Afirma com certeza, fala desse ser, diz que esse ser é tão poderoso, que faz, destrói e acontece. Aí nós vamos estudar um pouco sobre isso aí hoje, nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, onde o estudo diz, libertado das potestades do diabo. É um estudo da palavra de Deus. Você pode compartilhar, por isso que eu não queria gravar, porque a gente vai compartilhar. Mas, se alguns irmãos tiverem perguntas, para nós compartilharmos deste assunto, Colossenses 1,13 diz: Ele nos tirou, ou Ele nos libertou, quanto faz, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos tirou e nós fomos transportados. Hoje nós estamos no reino de Deus, né? Assim oremos. Soberano Deus e Pai, Deus santo, fiel, maravilhoso, somos gratos, Senhor, a Ti nesta manhã pela oportunidade que nos concede de estar aqui na Tua casa, sentado em regiões celestiais contigo, Senhor, para aprender e crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Porque através da Tua palavra, do conhecimento que nós estamos libertos, que nós podemos, Senhor, Te servir como Te aprove, como Te agrada, como fazer com que Teus olhos fiquem voltados para nós. Assim como foram os Seus profetas no passado, nós hoje não somos diferentes, somos mais privilegiados, porque Tu derramaste a Tua graça e o Teu amor sobre cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, santo e fiel, derrama da unção da Tua palavra nos nossos corações nesta manhã. O Teu Espírito Santo vem abrir o nosso entendimento, nos fazer compreender, Senhor, as Tuas verdades, e nos tornar, Senhor, liberto, nos tornar, Senhor, conhecedor da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que o que venha sair não seja do meu coração, mas seja de Ti, Senhor, para a nossa edificação e nosso crescimento espiritual. E assim, meu Deus, nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus seja louvado. Aí eu começo fazendo uma pergunta: você tem medo do diabo? Um ser que está destruído foi morto, faz medo a alguém? Eu tenho um estudo sobre, eu comecei a fazer um estudo, que eu disse ao irmão Fernandes, um estudo sobre, o diabo existe, mas até agora eu não concluí isso, eu fico começar porque me falta tempo, são coisas profundas, tem que ter tempo e buscar mais livros para poder ser concluído, né? Mas, irmãos, esse ser, o povo tem engrandecido tanto, principalmente as pessoas crentes, né? Você pergunta uma pessoa que não é crente, que ele nem conhece, mas pergunta o crente que ele sabe o nome de um por um, sabe o nome de cada demônio, ele diz o nome, ele sabe do nome. Pergunta uma pessoa que não conhece Jesus, que ele não sabe o nome de nenhum, nem sequer esse ser ele conhece, mas pergunta o crente que ele diz o nome de um a um. É interessante uma coisa dessa. Esquece de falar o nome dos anjos, esquece de falar o nome de Jesus, mas o nome dessa pessoa que foi destruída, ele sabe o nome de um a um, né? Nós sabemos que não é esse ser espiritual que atormenta, mas sim as suas atitudes, os seus atos que agradam a ele e as pessoas que estão vivas, que o qual desceram com ele. Assim como nós tomamos o corpo de carne, essas pessoas também tomaram, esses espíritos também tomaram esse corpo de carne, e são os vivos que nos faz medo e não o morto, né? É os vivos que faz medo a gente, é o vivo quem rouba, é o vivo quem mata, é o vivo quem estupra, faz toda a série de maldades, são os vivos e não o morto, porque Jesus disse que destruiu, né? Nós vamos ver nesse estudo que ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, mas o povo, os líderes continuam assustando as pessoas, aterrorizando as pessoas, e alguns afirmam com tanta certeza, se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, fica temeroso.
achando que é verdade. Eles afirmam categoricamente, com certeza. E deixa as pessoas, essas vozes, deixa as pessoas desnorteadas, sem saber qual é a verdade. Eu vou fazer uma campanha para ser libertado do diabo. Eu preciso entrar uma batalha com espada, para brigar com o diabo. Eu tenho que estar brigando constantemente. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina totalmente diferente. A Bíblia ensina que nós devemos descansar na palavra do Senhor, porque Ele diz, como a gente vê em Colossenses 1,13, que Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós vivemos no reino hoje, mesmo nesse corpo de carne, mas nós vivemos no reino de Deus, né? Vivemos no reino. Apesar de tantas vozes que existem, que diz que o reino de Deus não está ainda na terra, mas a Bíblia diz que quem manda neste mundo é Jesus. Nada acontece por obra do acaso, né? Eu estava conversando com o irmão Fernando, que eu encontrei um testemunho de Jeová, o qual eu admiro, o meu respeito e a minha consideração, mas a respeito desse assunto ele disse o seguinte: ele disse que eles não creem que Jesus ressuscitou. Ele crê que Jesus foi um homem bom e está aguardando a manifestação de Deus para destruir os homens maus e ele voltar a esta terra, né? Só que eu disse a ele que o seguinte: este corpo, essa carne não herda o reino de Deus, não herda a salvação, né? Porém nós vivemos no reino o quê? No reino de paz. Ele pergunta: você tem paz? Nós temos paz, porque Jesus disse: eu vos dou a paz está em nosso coração. Ele disse: mas tanta morte, tanto que acontece aí, disse: mas quem manda é Deus. Ele disse: Deus é mau? Eu disse: não, mas é a vontade permissiva de Deus. Aí a gente conhecemos que nada acontece por obra do acaso, tudo tem um porquê, e Deus é quem manda em todas as coisas. Quando Ele não quer, nada acontece, né? Nós vemos exemplos aí que acontece, que nós vemos assim: aquele ali não sobrou nada, aí vai lá e ele não tem um arranhão. É Jesus que não permitiu, para mostrar a sua glória, o seu poder. Nós sabemos que as provações existem, o mundo é de aflição, mas a paz está em nosso coração. Resta nós buscarmos o Senhor Jesus, né? Então, irmão, nós fomos libertados, fomos transportados para o reino do Filho de Deus, né? Não podemos mais viver atemorizado, viver com medo. Devemos descansar na palavra do Senhor. E quando essas pessoas que vêm tentar nos fazer medo, tentar nos assustar para tirar da presença de Deus, porque o medo tira a gente da presença do Senhor. Viver com medo, assustado, vai ter medo de tudo, né? Tudo que acontece, olha, foi o diabo, foi ele, olha ele ali, eu estou vendo ele. Então vai viver uma pessoa assustada e atemorizada. Não, irmão, nós temos que ver a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossas vidas. É isso que nós devemos ver, buscar, e não esse ser que Jesus disse que destruiu ele, está preso e algemado em algemas eternas. Diz a palavra do Senhor. Veja que diz no livro de Hebreus. Então, primeiro vamos ver no livro de Jó, que alguns dizem: que você está vendo ele em Jó, o que ele fez com Jó. Primeiro vamos para o livro de Jó. Nós vamos ver que antes de Cristo, esse ser aterrorizava, esse ser tinha o domínio deste século, antes de Cristo. Veja no livro de Jó. Alguns dizem que é simbólico, mas é um relato que nós vemos que tem outro estudo mais profundo que fala da origem, né? Nós sabemos que essa origem se deu no céu. O primeiro pecado se deu no céu, que foi os anjos que pecaram contra Deus. Mas esses anjos tomaram o corpo de carne, assim como nós tomamos esses anjos tomaram o corpo de carne, esses espíritos, aí hoje estão aqui na terra junto conosco. Eu não sei quem é, você não sabe, mas Deus sabe, um a um, né? Que a Bíblia diz que Deus conhece os seus escolhidos, já tem tudo pronto, tudo preparado. Mas a minha missão e a sua é testemunhar de Jesus, é falar da verdade, viver a verdade, para que o mundo veja que nós somos diferentes, assim como Jó foi. Nós sabemos que Jó tinha um caráter diferente do caráter de Deus, e este caráter que Deus quer em cada um de nós, não é? Mas chega aqui no versículo
Jó, capítulo 1, versículo 6, ele começa aqui a acusação do adversário contra Jó. Conosco não é diferente. Aquele que vive na verdade, aquele que vive testemunhando Jesus, não faltam aprovações. Não faltam aprovação. É só em a gente ver, irmão, o que acontece neste mundo, a gente fica irado. Mas é uma ira santa, uma ira que a gente quer ver as coisas certas. Se nós se iramos e ver as coisas erradas, imagine Deus. Porque a gente vê, muitas vezes, pessoas se dizendo ser o tal, ser mais santo que outros, e aprontando o que não deve aprontar. Daí imagine, nós ficamos irados, imagine Deus. Não é nem aqueles que não conhecem a verdade, mas sim aqueles que conhecem. Quer dizer, diz que conhece, porque se ele conhecesse a verdade, ele não fazia. Mas também tem um porquê. Porque muitas vezes conhece, mas não tem um espírito que ministra essa verdade dentro dele. É a Bíblia quem diz. Só pode obedecer a palavra de Deus aquele que foi convertido, aquele que recebeu Jesus em seu coração. Se ele não recebeu, ele não consegue obedecer a palavra de Deus, porque ele vai ficar na carne. E se ele fica na carne, ele não consegue obedecer a palavra. Porque se conseguisse obedecer, no passado, no século vindouro, não precisava o próprio Deus ter vindo, tomado um corpo de carne, para poder nos remir o nosso espírito e trabalhar em nosso espírito. Nós hoje, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos subjugar a carne. E subjuga como? Subjuga pelo espírito, e não mortificando a própria carne. Porque se for mortificar a própria carne, como era no passado, você não vai conseguir viver a lei de Deus. Porque a Bíblia diz que toda bondade, todo dom perfeito vem do alto. E com essa bondade, esse dom perfeito é a lei do amor. Se a gente praticamos um ato bom, fazemos uma coisa boa, é Deus que fez, e não nós. Porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Nós sabemos disso. O homem é mau desde a sua meninice. Mas ele está falando o homem quem? O homem carne. Que a Bíblia relata, o apóstolo Paulo nos ensina muito bem. Então aqui, irmão, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, retomando o estudo, ele diz o seguinte, nós vamos ler de 1 a 12. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, de 1 a 12, diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo 10. Porventura não o cercasse tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e ao seu gado está aumentando na terra. Irmão, veja que ele sabe. O pessoal diz: olha, Satanás é rico, tem tudo, ele não tem nada, tudo é de Deus. Ele diz aqui, ele próprio diz: tu abençoaste as obras das suas mãos. Tu abençoaste. Ele está dizendo que ele não tem nada, e o povo dá tanta riqueza a ele, disse que tudo é dele, tem ouro, tem prata, toda a prata é de Deus. Ele é apenas um usurpador. Um usurpador, não dele, ele não tem nada. Ele diz: tu abençoaste as obras das suas mãos. Aí no versículo 11 diz: mas estende a tua mão. Ele diz: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema a ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. O Senhor quem deu a ele. Disse: olha, está na tua mão todos os bens dele, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja que Deus disse: olha, Deus deu ordem para que ele tocasse
nos seus bens, mas menos nele. Né? Mas quando chega lá no versículo, no capítulo 2, deste mesmo livro, no capítulo 2, ele diz: a segunda vez